Olá, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal, do programa Olho Vivo. Na manhã desta segunda-feira, nós conversamos com Felipe Econ Brown. Ele que vai falar a respeito de suas obras. É escritor, jornalista, pesquisador e que fala sobre duas importantes obras que ele vem lançando: As Noivas de Preto e Famílias Teuto-Brasileiras. Um prazer em falar com o escritor Felipe. Felipe, bom dia. Bom dia José, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através da rádio, através da TV. A alegria que é estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Felipe, nós vivemos numa carência muito grande de obras literárias, de novos escritores, de pessoas que consigam expressar os seus sentimentos e captar os sentimentos alheios também. Isso é uma verdadeira arte, uma pesquisa, né? São, no meu caso, 19 anos, porque eu comecei cedo, comecei com 14 anos, esse trabalho de busca da preservação da nossa história através da pesquisa, através das fotos antigas, das famílias, e depois, claro, 12 anos desde que publiquei o meu primeiro livro, né? Esses dois que temos aqui são os dois mais recentes agora, né? Qual foi o primeiro livro? História da Imigração Alemã no Sul do Brasil, em janeiro de 2010. E aí depois segui com outras obras, também dentro da imigração alemã, mas sobre municípios, especialmente do Vale do Caí. Escrevi a história de Bom Princípio, Linha Nova, São José do Hortêncio, Tupandi. Então buscando, mas sabe, José, sempre indo nas comunidades, indo família por família, visitando essas pessoas. Captando os sentimentos, as experiências. Exato. Dessas famílias. Ouvindo o que elas podiam nos dizer. O vovô veio da Alemanha, o bisavô, eu nasci aqui nessa comunidade, trabalhávamos na roça. Essas histórias locais, essa história oral, que é os relatos que as pessoas nos contam, que as pessoas nos passam e que muitas vezes passam desapercebidos. Porque hoje nós temos muito jornalista opinativo e pouco jornalista investigativo. Você foi na veia, foi na essência. Né? É boa essa expressão que você coloca, realmente é um trabalho de investigação, né? É um quebra-cabeças histórico, montar estas genealogias, montar as histórias dessas comunidades, né? E de fato, quando a gente tem que pode lançar através de um livro, sempre tem pessoas que ainda nos procuram. Eu tenho material, eu também tenho da minha família. Então é um trabalho que eu creio que muitos anos ainda vai ser possível encontrar esse material nas famílias, nas comunidades todas. Um pouco investigativo, um pouco interpretativo, né? Exato, mas como você colocou, a interpretação e não a opinião, ou digamos, não opinar, porque eu vejo assim... Porque nós vivemos hoje numa grande carência de jornalistas, exatamente pelo jornalismo ser opinativo e tendencioso. Tendencioso não, segmentado. Diria. É que eu diria assim, hoje as pessoas, eu na condição de jornalista, de pesquisador, historiador, eu tenho que trazer luz aos fatos. Agora, as pessoas fazerem as suas interpretações, né? Eu posso até interpretar a história. Tem que interagir, né? E não julgar as pessoas, ou julgar, né? Por que não deu certo? Olha o desastre de tal situação, de tal... Não. De fato, fazer esse panorama para que as pessoas... Porque, as pessoas que nos acompanham sabem como é difícil, as coisas elas não mudam de um dia para o outro. As mudanças nas sociedades, nas comunidades, nos países. Então, isto é um processo com muitas pessoas que faz com que a gente consiga ter mudanças com o passar dos anos, do tempo. É muito difícil hoje viver só de obra literária, sim, né? Sim. Porque é difícil com o advento, a tecnologia, com as redes sociais, tudo digitalizado. Tem que ser um herói realmente, né? Obrigado. Na verdade, de fato, viver das obras, não seria possível, né? Eu sempre digo, o meu trabalho sempre foi, no sentido de incentivar
Eu trabalho muito nas escolas com alunos e projetos na área de incentivo à leitura, iniciação científica, pesquisa, escrita, né, meio que os nossos escritores mirins, para que eles tenham esse estímulo que, vamos lá, muitas vezes a gente não tem, muitos não têm em casa o estímulo da leitura. Então a gente contribuir com os professores, né? Eu sou professor hoje de forma voluntária, não remunerada, né, nos locais onde eu dou aula, em alguns momentos também, né, não é semanal, não é diária, mas assim, sempre com esse intuito de fomentar isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, né? Leitura, escrita, né? E é um caminho difícil, mas assim, é um caminho muito prazeroso, assim, ver as obras com esse material publicado, preservado ali. Recentemente tivemos, inclusive, com a presença do governador aqui em Arvorezinha, o lançamento da imigração italiana. E você traz a imigração germânica. Isso, então, na verdade, amanhã depois a gente pode fazer também uma obra sobre a influência afro, a influência japonesa também na cultura do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul hoje é multicultural, né? Na verdade, o Brasil é eu ia dizer, exato, o nosso país, agora logo me veio à mente, durante a sua fala, a Festa dos Povos na cidade de Juí. A primeira vez que eu estive lá foi em 2002. Nossa, era fantástico, porque lá eles têm letões da Letônia, eles têm ucranianos, eles têm africanos, indígenas, italianos, alemães, austríacos, né? Então uma variedade, e essa Festa dos Povos justamente é para mostrar essas culturas, né? Porque, claro, eu sempre digo, o alemão e o italiano passaram muitas dificuldades, mas assim, o que diferenciava deles dos africanos, eles vieram livres, eles escolheram vir para cá. Claro que muitas vezes não havia uma outra oportunidade em outro lugar, né? Mas então a história dos africanos também é importante que seja preservada, até porque os africanos são a maioria étnica do país, né? Depois vem os outros povos. E quando a gente fala da colonização italiana, a gente fala também de uma colonização muito pujante, muito importante, né? Não dá para, eu sempre digo, não dá para falar da história do nosso país sem falar, por exemplo, desses três povos, né? Não que os outros, mas assim, olha o africano, né? Por mais de 300 anos, quase 400 anos, depois os próprios alemães e italianos nas fazendas, no trabalho, assim, na agricultura, né? Fora outras áreas, mineração, extração de ouro, tudo mais, né? Ela é uma história bem diversificada, como o senhor nos coloca. E se fôssemos investigar a fundo, ainda falta um das maiores, eu acho que um dos maiores crimes que se comete é não fazer um estudo a fundo dos indígenas, né? Que tudo começou com na verdade, os indígenas são os únicos habitantes nativos, naturais, aqui, né? A gente foi entrando sem pedir licença e foi ficando. Porque, bem, africanos e italianos e alemães são outros dois continentes, né? Que, de fato, as pessoas têm as raízes, nós mesmos, né? As nossas raízes estão em outro continente. Agora, naturalmente, veja bem, né? Mesmo para os italianos que chegaram um pouco depois, hoje já são 4, 5 gerações depois dos primeiros imigrantes. Bom, vamos falar um pouco das suas obras, essas mais recentes. Famílias Teuto-Brasileiras. Nos fale um pouco desse livro e depois a gente fala um pouco das Noivas de Preto. Sim, no livro Famílias Teuto-Brasileiras, História e Genealogia, eu trago a genealogia de 22 famílias, um estudo dessas famílias. 22 famílias de origem germânicas que começam com a letra A, porque vai ter o B, o C, o D, e esse é o tomo 1. Então, nesse volume 1, a história dessas 22 famílias, Adams, Albrecht, Adam, Altenhofen, Altmaier, né, que se espalharam. Claro que antigamente as colônias eram separadas, alemães de um lado, italianos do outro, africanos do outro, portugueses do outro, né? Hoje você vê de ambas as etnias espalhadas, as pessoas, os descendentes,
às vezes nos 4 cantos do país, né, ou do estado. Claro que esses sobrenomes, a maior facilidade é encontrar descendentes dessas famílias no Vale dos Sinos, Caí, Paranhana e Parte Taquari. do Vale do Taquari, exatamente. Exato, no Taquari também, né, próximo também daqui. Para que fique agradável para as pessoas que não têm seu sobrenome ainda contemplados nesta obra, eu trouxe as primeiras 83 páginas sobre a formação histórica do povo alemão. Né? Por que esse povo veio para cá, o que aconteceu lá, guerras, conflitos, dificuldades enormes, conflitos religiosos, né? Porque na Alemanha se fundou a Igreja Luterana, então havia uma divisão entre católicos e luteranos. Quando vieram para cá, não era eles que escolhiam, era o governo que determinava qual local Sim, que ficariam. Né? Na verdade, para todos, para os alemães e para os italianos também, o governo que delimitou, o governo que escolheu. E deu as áreas mais feias, né? Mas assim eles conseguiram mesmo transformá-las bonitas, né? Eu diria assim que boa parte dessas terras, em que pese que elas eram produtivas no fundo, né? Mas eram íngremes, né? Eram íngremes, né? Ou no lado dos alemães, uma outra coisa que pouco se fala, né? Colocaram os alemães encostados nos rios. E, bem, as terras podem ser mais férteis, mas todo ano ou de 2 em 2 anos uma enchente, perdiam tudo. Ocorre, né? Isso também demonstra a falta de organização do Império lá atrás, porque, por exemplo, o Império gastou 10 vezes mais na colonização italiana do que na colonização alemã, e nem por isso os italianos, né, tiveram melhores condições, porque foi mais gasto ali, né? As condições eram precárias, né? Porque na verdade, eles aproveitaram muito a mão de obra italiana nos cafés, né? Exato, e outra coisa também, né? O governo, eram terras devolutas, ou terras que pertenciam a proprietários do quê? Portugueses. Né? Os portugueses ganharam muitas terras, os alemães e italianos, depois de um tempo, eles tinham que financiar as suas terras, eles tinham que pagar 10, 15, 20 anos essas terras, né? E olha o que geraram, né? Olha, uma região da Serra Pujante, um Taquari, o que esse povo trabalhou para chegar onde nós chegamos hoje. Se deve muito a eles. É verdade. Noivas de preto, o que ele trata essa obra? As noivas de preto, as noivas de origens germânicas, que casavam usando vestido preto, até a década de 30, especialmente, 1930, então isso não faz muito tempo. Antigamente não era branco, era preto? Tudo branco. Desculpa, tudo preto. Apenas que já estava associando a viuvez, e não, era uma tradição casar de preto. Sim, mas aí a gente descobre, José, as pessoas que nos acompanham, a gente descobre com o tempo que o hábito preto, o vestido preto, é porque as condições eram muito precárias, não se tinha com tanta facilidade acesso a tecidos. Né? Esses tempos um senhor me falou, a minha vovó casou de preto e no seu velório e enterro foi velada, foi enterrada com o mesmo vestido do seu casamento. Então, porque era um vestido para a vida. Claro que nasceu de preto, viveu de preto e morreu de preto. E mesmo que eu estudei bastante dentro da cultura germânica, essa questão das noivas e dos casamentos, mas depois a gente vai descobrindo que as italianas também casavam de preto, que as espanholas também casavam de preto, que era algo mais europeu naquele período, né? Porque só em 1840 que a Rainha Vitória do Reino Unido casa de branco, e a partir do casamento dela, o branco é gradativamente introduzido como uma roupa também para uma ocasião formal. Porque antigamente o preto não se usava só para o luto. Toda ocasião formal requeria o preto. Hoje não, hoje tem mulheres que casam até com outras cores, vermelho, rosa, né, bege, mas antigamente era o preto. E após 1840, gradativamente, mas muito depois, que o branco realmente foi utilizado. Os costumes religiosos e alimentares do alemão eram bem diferenciados do italiano, né? Eu digo religiosos, mesmo que a devoção e a fé era muito presente nas famílias, mas a gente tem realmente
com os alemães, um grupo muito grande de luteranos. Luteranos, exatamente. Luteranos ou protestantes, como a gente disse também. Aqui se usa hoje evangélicos de confissão luterana, né? Porque aí também tem os luteranos da IELB, que esses alemães foram para os Estados Unidos e lá fundaram uma nova igreja na província de Missouri e trouxeram para cá, né? Então havia além da igreja católica nas colônias alemãs, essas duas igrejas luteranas, né? A luterana da Alemanha e a luterana dos Estados Unidos. E também, meus caros, é importante ressaltar, quando o senhor fala na questão da alimentação, que por exemplo, o hábito que o italiano tinha com a polenta, o alemão tinha com a batata, né? Ou também, digamos, o alemão muito o aipim, né? E chucrute, algumas coisas que existiam lá na Europa, né? Mas a batata, por exemplo, ela não é originária da Europa, né? Ela é originária do Peru. Em 1544, os espanhóis descobriram a batata aqui na América Latina, levaram para a Europa e isso salvou gerações e gerações. O próprio norte da Itália, as pessoas consumiam muito batata, porque naquela época era praticamente a única coisa que você plantava e você conseguia logo colher. O livro traz rejeição ou perseguição a alemães em virtude da mexa do Hitler? Olha, nessas duas obras não. Mas em duas obras eu já tratei isso, porque foi um período difícil, sim, né? O período de nacionalização, período do Estado Novo, da era Vargas, Getúlio Vargas, né? Vamos lá, né? Ele deixou o seu legado, mas também deixou a sua, né, parte, prós e contras, né? E uma época foi eleito pelo voto, outra época entrou como uns e odiados por outros. Exato. Né? E outra época ele entrou como presidente do país como um ditador. E ditador, a gente sabe que o próprio programa de nacionalização foi uma certa pressão sobre os alemães, italianos e japoneses e uma proibição de boa parte dos seus costumes. E vamos lá, né? Poucos dos alemães, poucos dos italianos e japoneses, talvez menos ainda, tinham alguma ligação com o que estava acontecendo lá, né? A ligação era cultural, era assim, né? Porque não se deu escola para os alemães e para os italianos aí nesse nosso interior, né? Então eles tinham que trabalhar por eles. E é normal que eles queriam ter essa raiz, esse vínculo com a sua pátria, né? Só que é claro que Hitler, infelizmente, usou muito isso para fins de propaganda, né? Essa questão de nacionalidade, misturou com outras coisas, né? E, infelizmente, o povo aqui também foi perseguido. Bom, a gente vai deixar que as pessoas leiam as obras Famílias Teuto-Brasileiras e As Noivas de Preto, do nosso escritor e jornalista Felipe. Como é que se encontra essas obras? Essas obras as pessoas podem entrar em contato direto comigo, pelo meu celular, 51 prefixo, que resido em Novo Hamburgo, 999711456, ou pelo e-mail Felipe Kuhn Braun, né, K-U-H-N, B-R-A-U-N, ele de navio, né, nos dois sobrenomes, @hotmail.com. São formas que as pessoas podem acessar, né? Ou digita lá no Google Felipe Braun, que Felipe vai aparecer Kuhn, lá e aí vai ter os meios para chegar. Ou se digitar As Noivas de Preto, Felipe Braun, Felipe Kuhn, as pessoas vão ter acesso, porque de fato, felizmente, a gente teve uma divulgação muito bonita, inclusive aqui na Serra, dessa obra das Noivas de Preto, porque, como eu disse, muitas pessoas, inclusive, que de origem italiana e que também me relataram depois, isso quem sabe pode ser numa próxima obra, que também relataram, mas a vovó também casou de preto, a minha bisavó também casou de preto, né? Pessoas de Caxias, de Carlos Barbosa, de Farroupilha, né? Porque esses hábitos, eles muitas vezes eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles se assemelham, né? Eles são um pouco similares em muitas dessas comunidades. Bem, muito obrigado, Felipe Kuhn Braun, pela participação aqui na José. Programação da Rádio Liberal. Sucesso e volte sempre. Obrigado, prazer estar aqui e até uma próxima. Falamos aqui com o escritor, jornalista, historiador Felipe Kuhn Braun, falando conosco na programação da Rádio e TV Liberal do programa Olho Vivo.